tinha uma onda, Rodrigo, no começo assim da popularização do Bitcoin, que todo mundo perdia Bitcoin, criptomoeda, assim. Então você via a história do... Tem aquela história clássica daquele inglês, acho que é o inglês, se não me engano, que ele perdeu milhões em criptomoedas, que ele tá tentando achar elas até hoje num lago. Teve a história do, acho que o 50 Cent, que ele achou um pendrive e descobriu que ele tinha ficado milionário, porque ele acabou achando o pendrive. Qual que era dessa galera ficar perdendo dinheiro e achando dinheiro em criptomoeda? Por que isso acontecia tanto antigamente? Cara, ainda acontece. Esse é exatamente esse contexto que nos foi questionado aqui, de onde armazenar cripto, né? Então, algumas pessoas armazenavam essa criptomoeda em carteiras cold wallets, né? E esqueciam a senha. Então, não tem o que fazer. Se você esquecer a senha numa carteira que só você teria acesso, que é como se fosse um cofre, já era, não tem o que fazer. Então, hoje há algumas alternativas que são mais seguras para não depender apenas da sua memória. Então, você pode deixar em empresas especializadas em custódia, você pode deixar dentro de exchanges que você confie. Então, há alguns caminhos. Porém, o que eu recomendo é que a pessoa diversifique. Ela tenha um pouco nessa cold wallet, tenha um pouco na exchange, tenha um pouco em ambiente especializado em custódia, porque, como eu disse, é um mercado selvagem, hackers e tudo que envolve tecnologia traz consigo risco, né? E aí a pessoa tem que saber administrar esse capital para não colocar todos os ovos numa única cesta. O que é uma cold wallet? É aquele ativo que você tem num device, né, num recurso, pode ser um pendrive, pode ser uma carteira digital, coisa do tipo, que está em ambiente offline. Tá? Então, tudo que é offline é cold e tudo que está online é hot. Uhum. Então eu carrego tipo aqueles pendrive, aqueles iPobre que tinha de antigamente, e aí tá todos os meus bitcoins ali. Exatamente. Mas é um pendrive mesmo ou é um pendrive especial? Como é que funciona? É um pendrive especial. Tá? É um pendrive especial. Você pode colocar num pendrive mesmo, mas normalmente é um pendrive especial que você consegue ali transacionar suas criptomoedas. Então, tem algumas empresas específicas aí que ofertam esse tipo de solução. Que legal. Outra coisa aqui que é muito massa de saber, e acho que você é a pessoa perfeita para responder isso, que é criptomoedas é uma bolha? Isso daí é uma bolha? Vai estourar? Como é que eu vou saber se isso vai durar ou não? Qual que é a sua percepção de quem está dentro do mercado, Rodrigo? Legal. Essa é uma ótima pergunta, Ed, porque, assim, como todo o mercado em ascensão, há alguns movimentos que se mostram bolhas momentâneas, mas dentro dessas bolhas existem aquelas iniciativas que se mostram perenes. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Para mim, o mercado de criptoeconomia não é uma bolha, é algo que veio para ficar. Não à toa, a gente está vendo aí bancos centrais emitindo suas próprias moedas digitais, bancos adquirindo empresas de cripto e oferecendo cripto dentro do seu portfólio de investimento. Então, é notório que o movimento de criptoeconomia não é algo que vai sumir, muito pelo contrário, é a próxima fronteira das finanças. Quando a gente fala de movimentos de bolha, o que são movimentos de bolha, né? Esse IPO que a Monos fez é um movimento chamado ICO, tá? Initial Coin Offering, e ele foi uma bolha momentânea em 2016, 2017, onde muitas pessoas não sérias fizeram captações milionárias e não entregaram o projeto. Tá? Agora, dentro dessa iniciativa, outros projetos, como hoje a maior exchange do mundo, que se chama Binance, captaram por lá e continuaram como modelo de negócio, entregaram o que tinham se proposto a entregar e continuam no negócio. A própria Crypto.com, que patrocina hoje a Fórmula 1, ela captou via ICO, tá? E a Monos, que está perene aí há 2 anos, também captou via ICO. Então, assim, dentro dessas pequenas bolhas, o próprio DeFi, que é um movimento de finanças descentralizadas, que está surgindo agora, uma série de projetos não perdurarão, e está surgindo nesse movimento que pode ser chamado de uma pequena bolha, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado em tratar uma bolha como algo pejorativo. Na verdade, é um movimento grande
que depois se torna menor, mas iniciativas perenes prosseguem, sabe? Perseveram. Então a criptomoeda não vai ser a nova palheta mexicana? Sem a menor possibilidade. Assim, eu estou sendo bem honesto, porque assim, imagina, né? Eu já estou mais que 100% do meu capital inserido nesse setor. Mas o que eu percebo é que o racional tecnológico e matemático por trás da criptoeconomia é muito mais atrativo do que o mercado financeiro tradicional. Eu vou te dar um exemplo. Se você tinha R$1.000 antes da pandemia, com todas as ações de incentivo do chamado auxílio emergencial, você pode ter certeza que seu poder de compra com esses R$1.000 caiu. Na criptoeconomia, pelo contrário, está totalmente blindado. Por que está blindado? Exatamente em função desses mecanismos anti-inflacionários, que é o lance da escassez que a gente falou inicialmente, Ed. Porque ele não é, o Bitcoin, ele não aumenta a quantidade disponibilizada no mercado de acordo com a volatilidade macroeconômica, entendeu? Com cenários de risco que podem surgir. Você não vai ver ninguém imprimindo mais Bitcoin e disponibilizando para a classe C e D ou para a classe D e E em função de um cenário adverso. Pelo contrário. E isso beneficia todo mundo. Legal. Cara, legal. Essa parte de não ter lastro talvez seja um dos principais atrativos, né, da criptomoeda no geral. Até porque a gente vê, vamos falar, por exemplo, quem investe em dólar. Pô, investir em dólar é uma loucura, porque às vezes sobe, às vezes, ultimamente só sobe, né? Mas a gente vê, sobe, desce, muda, pensa que investiu em peso, né? Então, a criptomoeda, por não ter esse lastro, ela tem outros mecanismos menos... Pelo menos o que eu sinto, assim, toda vez que eu vejo a galera falando, que são mais... não vou falar simples, mas mais fáceis de você lidar. Porque, por exemplo, às vezes uma decisão de alguém num governo besta desvaloriza uma moeda demais, assim. Até você olha e fala, puta, o que aconteceu com essa moeda que estava rendendo até ontem? Puta, porque fulano fez tal coisa. Vocês não conseguem nem pressentir um movimento de mercado em torno disso, né? Então, essa falta de lastro da criptomoeda acaba ajudando, pelo menos na minha perspectiva, é o que me dá um pouco de segurança maior de questões de investimento, de falar assim, puta, eu sei que aqui não depende tanto de decisões políticas ou decisões que interessam o partido A ou o partido B, é uma coisa muito mais jogo claro, pelo menos o que eu sinto. Aí tem alguns aspectos que a gente tem que colocar as claras também, né? É claro que existem algumas decisões governamentais que impactam no curto prazo em cripto, mas no médio e longo isso tende a ser diluído naturalmente, porque o ecossistema vai se tornando mais robusto. Então, o que eu quero dizer com isso? Bitcoin. Na China, eles estão atacando mineradores lá para impedir a proliferação de cripto dentro do Estado chinês. A China está combatendo cripto de todas as formas. E é um país que consome criptomoeda, tokens, absurdamente. É o maior consumidor de cripto do mundo e continua sendo. Só que essas ações governamentais, o que elas estão acarretando? Elas estão acarretando que as empresas que estão posicionadas lá migrem. Então, quando eles começaram a atacar mineradores, a principal empresa de mineração chinesa migrou para o Cazaquistão, está posicionada no Cazaquistão, já comprou um galpão lá e começou a minerar do Cazaquistão, entendeu? Então não mudou nada para eles. O Cazaquistão é do Borá, né? Então, assim, o que acontece, cara? Os órgãos de regulamentação, eles estão buscando regular cripto. E para quem está posicionado de forma séria no setor, que é o meu caso, eu quero que isso aconteça porque eu quero que o investidor se sinta seguro de entrar nesse setor, sabe? Mas, ao mesmo tempo, essa regulamentação não pode ser nociva para o ecossistema, senão o que vai acontecer é que eu, como empreendedor, vou sair do Brasil e vou empreender de fora para cá, entende? Porque para a criptoeconomia não tem fronteira. Eu atendo 118 países. E estou operando do Brasil, entendeu? Então, assim, esses pontos são os pontos que o regulador tem que ficar atento. E no caso do investidor, quando ele entra nesse mercado com um olhar de médio e longo prazo, essas situações para ele se tornam irrelevantes. Mesmo no curto prazo tendo um impacto imediato, ele tem que olhar no médio e longo prazo que ele certamente vai sair beneficiado. E aí ele vai enxergar essas situações como oportunidade de comprar, sabe, Ed? Legal. Pô, muito legal.